Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim, amados, queridos, membros do canal, professor Gerson de Amorim, Evangelho Genuíno, trazendo até você, querido, uma exegese sincera, verdadeira, buscando a verdade. Não somos donos da verdade, a verdade pertence a Deus, mas vou tentar passar para os amados irmãos o que o escritor tentou passar através de seus escritos, quando ele fala sobre a prostituta montada na besta, no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Deixe o seu like, deixe o seu curtir e vamos para a Bíblia, vamos aprender. Apocalipse 17, do versículo 1 ao 2, diz: Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Primeira coisa que nós vamos observar é que prostituta, aqui no texto, é uma cidade e não é uma igreja. Eu vou repetir. Prostituta, aqui no texto, não é uma igreja. É uma cidade. O capítulo 17, no versículo 18, fala claramente: e a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, versículo de número 18. Muitos vão dizer que é a igreja, ou a igreja católica, mas a Bíblia diz que é uma cidade. Pronto. Se você é uma pessoa que está interpretando como uma igreja, você está errado, porque está afirmando, é uma cidade, não é uma igreja. Você sabe a diferença de uma cidade e de uma igreja? Vejamos alguma semelhança em Apocalipse 21, quando o anjo mostra outra cidade para João. Então, em Apocalipse nós temos 2 cidades. Nós temos a prostituta, que é uma cidade, e nós temos uma cidade que é santa, pura, esposa do Cordeiro. Preste atenção. Apocalipse 17:1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Essa prostituta é uma cidade. Correto? Joinha? Joia. Apocalipse 21:9 diz: Veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então nós temos que ter um paralelo aqui. Em Apocalipse nós temos uma prostituta e nós temos uma esposa. Nós temos, querido, 2 mulheres, uma prostituta e uma santa, uma esposa, que é a mulher do Cordeiro. Em Apocalipse 17, no versículo 3, diz: Elevou-me em espírito a um deserto, e vi o quê? Uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 21, verso 10, que está em paralelo com essas 2 mulheres, diz assim: Elevou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então nós temos uma mulher prostituta, uma mulher pura. Nós temos uma cidade que é prostituída, uma cidade que está decaída, e temos uma cidade que é santa, que é símbolo da igreja do Senhor. Então nós temos uma prostituta que simboliza Israel, temos uma noiva, uma esposa, uma mulher que representa a igreja.
Temos uma mulher que está assentada sobre Roma, que é Jerusalém, que é a cidade de Jerusalém, e temos uma cidade que desce do céu, que é a Nova Jerusalém, que representa a cidade espiritual do reino de Cristo para a sua igreja. A nossa capital espiritual é a Nova Jerusalém, que é símbolo da nova aliança. Nova aliança. Quando fala nova aliança, está falando de Nova Jerusalém. Nova aliança, Nova Jerusalém. Prostituta Jerusalém, esposa santa, a igreja do Senhor. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, diz: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua o quê? Fornicação, a sua prostituição. Já Apocalipse 21, verso 11 e 12 diz: E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe como cristal, resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então nós temos uma Jerusalém corrompida, prostituída, e temos uma nova Jerusalém como igreja, que está sendo transformada, regenerada pelo Espírito de Deus. Você vai acompanhar o raciocínio. Continuando. Um dos 7 anjos, ele mostra a prostituta no capítulo 17. Em Apocalipse 21, um dos 7 anjos mostra a noiva, a mulher, a esposa do Cordeiro. A noiva é a Nova Jerusalém. Se a noiva é a Nova Jerusalém, portanto, a prostituta é outra coisa a não ser a velha Jerusalém apóstata, que apostatou. Porque Jesus veio para o que era os seus, mas os seus os rejeitaram. Então, o que ele fez? Ele veio para todos aqueles que quiseram aceitar. E aí existe esse paralelo. A Jerusalém prostituta, a Nova Jerusalém, a cidade prostituta, a nova cidade, a aliança antiga, a aliança nova. Está vendo o paralelo? Conforme nós vimos anteriormente, meu querido, Jerusalém era considerada como esposa de Deus. Uma mulher fiel é esposa. Jerusalém foi considerada uma esposa de Deus e fiel. Agora, quando a mulher trai o seu marido, seguindo outros baais, deuses, maridos, ela se torna o quê? Uma prostituta. Vários profetas fizeram uso do mesmo termo, se referindo a Jerusalém apóstata. Diz em Isaías capítulo 1, verso 21, como se fez prostituta a cidade fiel. Que cidade? Jerusalém. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Em Ezequiel, capítulo 16, verso 32, diz: Foste como mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. Ou seja, Jerusalém, em vez de receber a Deus, recebia os deuses estranhos. Por isso que ela foi adúltera e prostituta. Ainda em Ezequiel 16:35 diz: Portanto, ó prostituta, quem? Israel, Jerusalém, Judá, ouve a palavra do Senhor. Em Jeremias 3:3 diz: Por isso foram retiradas chuvas, e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não quereis ter vergonha. Ou seja, se comportavam como prostitutos cultuais, traíam a Deus com outros deuses e não tinham vergonha na cara. Quem? Judá, capital, Jerusalém. Por isso você vai descobrir quem é, no contexto bíblico e dentro do Apocalipse, quem é a prostituta. Tá bom? Vamos lá. Em Miqueias, capítulo 1, versículo 7,
e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Por isso, querido, o autor faz o uso do termo, porque saberia que seus leitores entenderiam. O escritor de Apocalipse, ele saberia que seus leitores entenderiam as referências. A confusão cristã se dá devido ao fato do livro dizer que a prostituta contamina toda a terra. E aí eles acham que a prostituta é uma igreja que vai contaminar todo o globo terrestre. Só que quando se fala de toda a terra, não está falando de toda a terra, globo terrestre, está falando de toda a terra conhecida. Quando em Apocalipse 17:2 diz, com o qual se prostituem os reis da terra e os que habitam na terra, que terra? A terra de Israel, se embebedaram com o vinho da sua prostituição, o mundo conhecido da época. Mas, conforme já mencionamos anteriormente, terra não é todo o planeta. Mais uma vez, eu estou refrisando, mas toda a terra de Israel e o mundo conhecido da época. Vejamos alguns relatos do Antigo Testamento sobre quem contaminou a terra. Quem que contaminou a terra? Quem? Quem foi? Vamos ver? Vamos ver. Jeremias 3:9 diz, e sucedeu que, pela fama da sua prostituição, fama de quem? De Jerusalém, Judá, contaminou a terra, porque adulterou com pedra e com madeira. Quem é que adulterou traindo Deus com ídolos de pedra e madeira? Foi quem? Judá. Foi, querido, a Samaria. Foi o povo do norte, o povo do sul, Judá, que traíram a Deus e foram para o cativeiro, sofreram o pecado da traição, de ser adúltera, de ser prostituta e de rejeitar o seu marido, que é o Deus Todo-Poderoso, e que agora em Apocalipse está sendo revelado através do seu representante legal, Yeshua, que é o noivo querido da esposa que está adornada, preparada para ele. Em Jeremias 23:15 diz assim, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que lhes darei comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. De Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Que terra? Terra de Israel e terra conhecida. Ainda mais, querido, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, no capítulo 3, versos 6 e 8. Visto o que fez a rebelde Israel, viste o que fez a rebelde Israel, o reino do norte, capital Samaria? Ela foi ao todo o monte alto, e debaixo de toda a árvore verde, ali andou prostituindo-se com outros deuses. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei sua carta de divórcio, que a levosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Jeremias está falando das duas casas, casa de Judá, casa de Israel, capital Jerusalém, capital Samaria. As duas, querido, foram prostitutas, adulteraram, e Deus se divorciou dela. E na representatividade de Jesus, Yeshua, a magia, ele se casa novamente com a igreja, com a noiva do Cordeiro, a esposa do Senhor Jesus. Em Ezequiel 16:2 diz assim, filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Jerusalém em seus tempos de rebeldia se prostituía. Segundo Jeremias 25 cita, muitas nações beberam do vinho, entre elas Jerusalém, Egito, Edom, Moabe, não, Jerusalém não, Egito, Edom, Moabe, Uns, Tiro, Sidom e etc. Jeremias 25, do 19 ao 27 diz, muitos vão dizer que é a igreja. Muitos vão ler
Jeremias 25, 19, 7, e muitos vão dizer que é a igreja católica. Mas vemos na própria Bíblia que a cidade chamada de prostituta foi Jerusalém. Se ainda restar alguma dúvida, vejamos o que Paulo disse sobre as duas Jerusaléns. Paulo faz uma alegoria em Gálatas, se referindo às duas cidades, a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. Ele fala da Jerusalém escrava e da Jerusalém livre, que vinha do alto. As duas são referências às duas alianças, a primeira que teve carta de divórcio e a segunda a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Ou seja, Deus se divorciou-se de Israel, deu sua carta de divórcio para Israel. E agora, através do seu representante legal, Yeshua, ele casa-se com a sua nova esposa, a noiva do Cordeiro. Você está entendendo agora quem que é a prostituta? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 24 e 26 diz: que se entende por alegoria? O que se entende por alegoria? Porque essas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, para se tornar escrava. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe. Que agora existe. A Jerusalém que agora existe. Pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, aquela que vem de cima, aquela que vem através da regeneração do Espírito Santo, é livre, é espiritual, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então nós temos antiga aliança, nova aliança, temos a escrava, temos a livre, temos a Jerusalém terrestre, temos a Jerusalém celestial, temos a prostituta, a adúltera, e temos a noiva do Cordeiro, a esposa de Deus. A noiva, que vai se casar com o seu noivo. Deu para você entender quem é a prostituta em Apocalipse agora? Como vimos, querido, o autor do Apocalipse menciona a Jerusalém apóstata do primeiro século. Por isso usa o termo prostituta com os profetas. Porque, na visão do autor, Jerusalém se prostituiu aceitando a César como rei, marido, ao invés do Messias. Em vez de aceitar a Cristo e o seu reino, aceitaram a César. Veja o que diz João capítulo 19, verso 15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Rejeitaram seu noivo e aceitaram a César. E receberam a carta de divórcio de Deus. Porque os Césares eram considerados deuses divinos. E eles aceitavam, querido, eles como rei. E rejeitando o seu Mashiach. Aqui nós temos uma descrição incrível no versículo 18 do Apocalipse, que diz que mulher significa grande cidade. Portanto, podemos descartar a Igreja Católica Apostólica Romana, já que ela não é uma cidade. Descartou? Tira fora. Se você pensava assim, não pense mais. Porque não é uma igreja, é uma cidade. Ah, mas você pode dizer, mas o Vaticano é uma cidade. Não, o Vaticano não é uma cidade. O Vaticano é um estado. Pode pesquisar, você vai encontrar que o Vaticano é um estado. O versículo diz que a mulher se assenta sobre uma besta. Essa besta é a mesma besta do Apocalipse capítulo 13. É o Império Romano. O fato de estar assentada sobre uma besta demanda sujeição sobre a besta. Ou seja, Israel, na época, estava sendo vassala de Roma. E Jerusalém mantinha acordos com Roma e precisou de Roma para crucificar e perseguir muitos, como podemos ver, até mesmo Jesus o rejeitando e dizendo que o único rei que eles tinham era César. José escreve: parece-me ser necessário relatar todas as honras que os romanos e seus imperadores atribuíram à nossa nação e as alianças de ajuda mútua que fizeram. Antiquities 14, versículo 10, capítulo 1 e 2. Nós vemos aqui, querido, nessa moeda, ali nós vemos, querido, como se fosse uma
uma prostituta sentada sobre a besta, né? Sobre a besta que fica com os 7 monstros, né? Então ali nós vemos ali, querido, uma prostituta sentada sobre Roma, Jerusalém. Exemplo dos judeus, nós vemos também acusando os romanos e os seguidores de Jesus. Tá? Nós temos esse exemplo de perseguição dos judeus, tá? Mesmo que eles neguem, mas segundo a narrativa do Novo Testamento, houve perseguição dos judeus para com aqueles que pregavam a Cristo, pregava a Jesus Cristo, nosso Senhor. Os quais Jesus recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, Atos 17:7. Ou seja, houve essas perseguições vindas sobre as lideranças da igreja. Em Atos 21:11 diz: e vindo ter conosco, tomou a cíntia de Paulo, e ligando-se a seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem que de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos 24, do versículo 1 ao 9, diz: sempre e em todo lugar, o potentíssimo Félix, com todo o agradecimento, queremos reconhecer. Temos achado este homem, e é uma festa, e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e é o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha aí as perseguições. Jerusalém também era conhecida como a cidade das 7 colinas, o que mostra que o que dificulta sua identificação precisa com Roma ou Jerusalém, porque Roma também tem 7 colinas, mas Jerusalém também tem. A cultura oriental, a que se pertence São João, Jerusalém era conhecida como a cidade das 7 colinas. E essas colinas são Escópos, Nob, o Monte da Corrupção ou o Monte da Ofensa, ou o Monte da Destruição, segundo Reis 23:13. Quarto, o original Monte Sião. Quinto, a colina sudoeste, também chamada Monte Sião. Sexta, o Monte Ofel. E sétimo, a rocha, onde é construída a fortaleza Antônia. A mulher, por exemplo, também vestia púrpura e escarlate, a mesma cor das vestes dos soldados romanos. Por isso que às vezes as pessoas confundem, né? Mas nós temos que entender que os sacerdotes também, que eram os sacerdotes queridos do povo de Israel, também se vestia de púrpura escarlate. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Apocalipse 17:4. Alguém se lembra das roupas sacerdotais dos sacerdotes judeus? Vamos ver Êxodo capítulo 28, do versículo 1 ao 17, que diz: e tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmeralda, e o cinto de obra esmeralda do seu efode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e tomará 2 pedras de onix e agravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Farás também engaste de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro de igual medida, e os encherás de pedra de engaste. Êxodo 28, do 1 ao 17. Vemos fontes em Flávio José, historiador, que descreve que a tapeçaria do templo, cuidadosamente como tapeçaria babilônica, na qual as cores azul, púrpura, escarlata e branco foram misturadas. José, descrevendo o templo, diz assim: agora a face externa do templo, em sua frente, estava por toda parte coberta com pratos de ouro e de grande peso, e ao primeiro nascer do sol refletiu um esplendor ardente, e fez aqueles que se esforçavam para olhar atentamente se voltarem em direção oposta, por causa do reflexo do sol, da mesma maneira que teriam feito aos próprios raios do sol. Mas este templo, para os que não estavam familiarizados com ele, parecia uma certa distância, como uma montanha coberta de neve, devido àquelas partes não douradas que eram excessivamente brancas. E na sua testa, Apocalipse 17 diz:
que na sua testa, na testa da prostituta, está escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O que isso significa? A inscrição blasfema da prostituta em sua testa dá uma imagem inversa da inscrição santa no sacerdote judeu. Na testa do sumo sacerdote, lemos consagrado ao Senhor. Então aqui o escritor está fazendo que na testa de um sacerdote consagrado ao Senhor estava escrito consagrado ao Senhor. Na testa da prostituta está inverso, está uma inscrição de blasfema. Por quê? Porque ela blasfemou, ela se prostituiu, se corrompeu. Apocalipse 17:6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Roma estava manchada com o sangue dos santos? Não. Porém, Roma tinha entrado recentemente na categoria dos perseguidores, dos inimigos de Deus. Ao longo de Atos, Jerusalém e os judeus eram os principais perseguidores, principalmente, querido, até o ano 70. Além disso, Roma não era culpada da matança de quaisquer dos profetas do Antigo Testamento, como ou fora de Jerusalém. Tá? Atos 7,52 diz: qual dos profetas que seus antepassados não perseguiram? Isso está falando com quem? Com Israel. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, e que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Olha o que Jesus disse em Lucas 11, versículos 50 e 51. Pelo que esta geração, pronome demonstrativo, esta, será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Se, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isto. Então, quem é que estava embriagada com o sangue dos profetas? Jerusalém, a prostituta. Continuando. Em Mateus 23, versículo 33 e 38, até o 38, diz: serpente, raça de víbora, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Versículos ei, de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o templo e o altar. Em verdade eu digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes que eu te ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste, eis que a vossa casa vai cair-vos e ficará deserta. Então, o Apocalipse seria uma vingança pelo que houve aos profetas? Sim, porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que são escritas. Lucas 21, 22. Apocalipse 11, 18 diz: e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. A Igreja Católica matou algum profeta? Foi-se achado em Roma o sangue dos profetas? O próprio Jesus responde: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra algum profeta fora de Jerusalém. Para Jesus, todos os profetas morriam em Jerusalém. Então não tem como essa prostituta ser a Igreja Católica, ou qualquer igreja que seja, mas sim a cidade de Jerusalém, que recebeu sua justa retribuição pelos seus pecados. Logo, se todos os profetas morrem em Jerusalém, a prostituta só pode ser Jerusalém, porque ela estava embriagada com o sangue dos profetas, e depois da queda de Jerusalém, não houve mais profetas. Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Está vendo, querido? Logo,
não cabe outra interpretação, a prostituta é Jerusalém. E como nós já vimos que os 10 chifres da besta eram 10 reis, no capítulo 17 o autor diz que esses mesmos 10 chifres destruiriam a prostituta Jerusalém. Quem? Roma. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão quem? Quem? A prostituta. E a colocarão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão a fogo. Apocalipse 17:16. Quem que foi queimado a fogo no ano 70 por Tito? O general Tito. A grande Jerusalém e o templo. Ficaria complicado o Império Romano destruir sua capital, Roma. Porém, foi o Império Romano que destruiu Jerusalém e seu templo foi queimado. Quer ver mais um exemplo, para você entender? Apocalipse 16:19 diz: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da ira da indignação. Interessante notar que durante a guerra judaica, 3 facções dividiram Jerusalém. O fato da mulher estar sentada sobre a besta também tem gerado equívocos, pois alguns intérpretes dizem que isso só pode se referir à Igreja Católica que está em Roma, mas a referência é acerca dos judeus que viviam sob o jugo do Império Romano. A Judéia pertencia a Roma, logo Jerusalém estava sentada sob o Império Romano, a besta. Não tem como fugir disso. E Jerusalém, queridos, foi destruída 2 vezes, no ano 70 por Tito e Vespasiano, e no ano 136 por Adriano. No capítulo 18 vemos então o julgamento da Babilônia, que muitas nações se prostituíram com ela, destruída pelo fogo, exatamente como aconteceu com Jerusalém. Note que é a mesma referência do Velho Testamento. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Apocalipse 18:8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus 6:8. E Miqueias 1:7 ainda diz: E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. E Isaías 47:9 ainda diz: Porém, ambas essas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, e toda a sua plenitude virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Uma nova mulher, um novo casamento. A primeira recebeu carta de divórcio e a segunda se torna uma nova esposa, a do Cordeiro. E Apocalipse 21, verso 2 diz: E João via a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Oh, que coisa linda! Apocalipse 18, 23 ainda diz: A luz de candeia não mais luzirá em ti. A luz de candeia não luzirá mais em quem? A antiga Jerusalém. A voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Ela disse: Porque Deus se divorciou dela. Porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Foram enganadas pelos desvios, pela teimosia, pela rebeldia, pela dureza, a dura serviço com Deus. Israel foi queimada, Jerusalém foi queimada a fogo, a grande prostituta. Se você entendeu, se você compreendeu, querido, que Deus lhe abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu curtir, ajude nosso canal, deixe seu comentário, nos ajude, compartilhe, para a honra e glória de nosso Senhor